graça e paz do nosso Senhor Jesus. Nós vamos ler hoje Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14. Glória a Deus, que alegria a gente poder estar aqui essa manhã para escutar a palavra de Deus. Tenho certeza que o Senhor irá falar aos nossos corações. Amém? Quem achou, diga amém. Tiago 2, a partir do versículo 14, diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver com falta de roupas e necessitado de alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu as escrituras que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça e ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Bom, essa é a palavra de Deus. Gostaria de orar mais uma vez com os irmãos. Pai, fala com os teus filhos nessa manhã. Nos ensine o que é viver de maneira cristã. Nos ensine, ó Pai, o que significa agir conforme a sua palavra, em obediência, em amor. Que a nossa fé venha a ser uma fé concreta, palpável. Que a nossa fé não venha a ser apenas sentimentalismo, mas a nossa fé possa vir acompanhada, agregada, enriquecida de ações, de pessoas que foram transformadas pela obra do Espírito. Eu te peço que o Senhor fale hoje ao nosso coração, me use nesse momento, ó Pai, e que o Senhor possa realmente falar com a tua igreja. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Nós estamos aqui diante de um texto que é bem interessante. Nós temos aqui algumas palavras e termos e ensinamentos que se repetem e por vezes a gente fica um pouco confuso o que realmente isso significa, principalmente quando nós vamos relacionar os temas aqui que vão ser abordados com outros, em outros lugares das Escrituras. Nós percebemos nesse texto que fé e obras são temas recorrentes, palavras recorrentes. Fé aqui para Tiago é a palavra pistes, a palavra que se remete à confiança, entrega, aliança. Fé na Bíblia, fé cristã significa isso, confiar em Deus, se entregar a Deus, se aliar a Deus, se colocar em aliança, ter uma fé confiante. Não é uma fé distante, não é uma fé em algo longe, mas é uma fé que abraça Deus, abraça Cristo, é a fé do discipulado, é a fé de uma jornada com Jesus. A gente também tem a palavra obra aqui, que é a palavra ergon, serve tanto para obra, trabalho, serviço. A obra aqui, né, a fé sem obras, poderia significar isso, uma fé sem trabalho, sem serviço.
a fé de alguém que é um obreiro no reino de Deus, alguém que trabalha no reino de Deus. Então essa palavra obra aqui tem a ver com isso, trabalho, alguém que age aqui de maneira comprometida para frutificar, para moldar alguma coisa, formar algo novo, né? Esse texto poderia ser dividido pelo menos em 3 temas, a gente tem vários temas aqui. Primeiro, que a fé não ignora a necessidade de ação e responsabilidade com o próximo. A fé sem obras é morta. A fé que Deus se agrada não é a fé dos demônios, porque os demônios também têm um tipo de crença em Deus. Eles também acreditam que Deus existe, inclusive desenvolvem até um certo tipo de temor, de medo, de respeito, podemos dizer assim, à presença de Deus. Mas a fé do cristão, ela não é essa fé que só sabe, ela é uma fé também que obedece, diferente dos demônios que creem e tremem diante de Deus. Um terceiro tema é o exemplo de Abraão e Raabe, que agiram, que apresentaram ações, atitudes compatíveis com a sua fé, e eu espero que a gente consiga analisar aqui ponto a ponto cada uma dessas coisas aqui. Tá bom? O Tiago, ele está vindo de um contexto, lembra que a gente está lendo Tiago 1 e Tiago 2 agora, né? Tiago está vindo de um contexto onde ele está falando a irmãos que estão na diáspora, irmãos que estão espalhados pelo mundo romano, pessoas que talvez estavam titubeando entre crer em Deus e crer nos homens. Tiago já condenou aqui a ideia, por exemplo, da parcialidade, de tratar uns com privilégio e outros com desprezo. No entanto, o Tiago vai levantar alguns temas de que a gente não deveria olhar com um olhar de misericórdia para aqueles humildes e necessitados nesse mundo. É por isso que agora, no capítulo 2, ele vai falar que fé e obras devem ser algo que deve acontecer junto, justamente porque existem irmãos necessitados nessa congregação que precisam ser acolhidos. E irmãos que estão numa condição mais favorável precisam se responsabilizar pela fraqueza ou a falta que existe no próximo. Então esse tema de fé e obras está completamente relacionado à realidade dessa igreja. Essa igreja necessita de irmãos atuantes, irmãos que confessem Cristo como Senhor e ajam verdadeiramente como discípulos desse Senhor, como servos desse Senhor. A gente percebe isso várias vezes. A própria Escritura deixa claro que nós, como cristãos, não podemos ignorar o sofrimento, a dor, o necessitado nesse mundo. Vários ensinamentos de Jesus apontam para isso, que nós deveríamos trabalhar para que o necessitado, o órfão, a viúva, aquele que está numa condição desfavorável diante desse mundo, possa ser acolhido por mãos misericordiosas. Que nossos atos têm a ver com atos de justiça, que sinalizam o reino de Deus. Jesus fala, por exemplo, de quem é o próximo, né? O próximo é aquele caído no caminho, a qual eu acolho e dou todas as condições para que ele se recupere. O próximo é aquele que eu olho para ele com misericórdia. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que a nossa responsabilidade é acolher esse fraco na fé. A nossa fé é a fé que atua pelo amor. E amor nas Escrituras, meus irmãos, eu gosto de falar isso, amor nas Escrituras tem mais a ver com ações do que com sentimentos. Às vezes você pode dizer para uma pessoa que você ama ela, porque você está sentindo algo por ela, mas os pais que estão aqui nessa manhã, aproveitando esse dia solene, não é isso? Sabe que muitas vezes você amou a sua família com trabalho, ações, sacrifício, foi visceral, foi encarnado. Às vezes nem teve a ver com um sentimento, não é que você foi movido por um tipo de sentimento e você ficou ali derretido e agiu sacrificialmente em favor da sua esposa ou dos seus filhos, mas foi um ato de responsabilidade diante de uma necessidade. Então, amor nas Escrituras normalmente tem a ver com isso, com uma entrega, com algo que é visceral, algo que pode ser visto, vivido, experimentado. Se você pensar no amor de Jesus por cada um de nós, fica claro o exemplo.
de que Jesus não simplesmente nos amava no seu coração, no seu espírito, mas foi à cruz, sofreu. Foi um ato visível, um ato que tinha cheiro, que tinha cores, tinha voz. O amor é algo que é vivido, é uma prática, é uma ação. Eu não estou dizendo que o sentimento não faça parte, eu estou dizendo que muitas vezes amor vai ser algo visível. Então, o próprio apóstolo Paulo vai falar em Gálatas capítulo 5 que a fé atua pelo amor. Então é esse tipo de amor, é esse tipo de obras que nós queremos pensar nessa manhã. Nós vamos pensar, por exemplo, sobre a ação de Abraão, como nós lemos aqui, de que Abraão creu em Deus não só com o seu coração, mas também com toda a sua vida. Quando teve que fazer algo, quando foi chamado a uma responsabilidade, a caminhar, a sair de um lugar, nenhuma dessas coisas foi psicologicamente ou espiritualmente. Ele fez isso visceralmente. Sentiu na pele o que é obedecer a Deus. Sentiu na pele o que é, de fato, crer. A gente vai falar sobre vários desses temas. Vamos para o texto comigo? Tiago 2, versículo 14, diz assim: meus irmãos, qual é o proveito, qual é a utilidade, para que serve? Para que serve a fé? Qual é o proveito se alguém diz, se alguém confessa, se alguém assina uma confissão de que tem fé? Eu tenho fé, mas essa pessoa não tem obras. Tiago está fazendo essa pergunta para nós nessa manhã. Qual é o proveito para você dizer que é cristão, que é discípulo de Jesus, que é reformado, que confessa a confissão tal? Qual é o proveito disso, se a sua vida não evidencia que de fato você é um convertido, um filho de Deus? Qual é o proveito dessa fé? Qual é a utilidade dessa fé? Para as pessoas, para você mesmo? Vale alguma coisa? Tem algum valor uma fé que confessa os credos, as confissões, que confessa, eu sou cristão, eu faço parte de uma igreja reformada, mas essa fé não é acompanhada de obras, de uma vida transformada? Qual é a utilidade disso? Será que essa fé pode salvá-lo? Ou será que essa fé evidencia que você foi salvo? Então, é muito difícil a gente falar sobre quem é salvo, quem não é salvo, por isso que esse é um exame que deve ser feito por você mesmo, para você mesmo, ok? E como nós podemos perceber isso na vida de uma pessoa? Pelos frutos, o fruto, a evidência, porque uma fé vazia, o que Tiago está indicando aqui, não é uma fé verdadeira, não é uma fé confiável. Se um irmão ou irmã, versículo 15, imagine isso, se um irmão ou irmã estiver com falta de roupa e necessitado do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Imagine você essa situação, aqui nessa igreja, você descobre que há um irmão necessitado de roupa, há um irmão necessitado de alimento, ou há um irmão necessitado de alguma coisa. Qualquer coisa. Pense bem. E aí a pessoa vem para você e fala, estou necessitado de roupa, estou necessitado de alimento, estou passando por essa dificuldade. E você tem uma grande ideia, eu tive uma grande ideia. Vem aqui, abaixa a cabeça, fecha os olhos, eu vou determinar na sua vida, seja abençoado. Seja alimentado em nome de Jesus. Frio, vai embora. Eu determino agora sua roupa crescendo no seu corpo. Não é? Percebe bem como que não faz sentido nós declararmos, confessarmos, dizer para as pessoas algo a qual nós não nos comprometemos? Se há fome no meio dessa congregação, há uma resposta que nós podemos dar. Se há irmãos necessitados, seja de comida, seja de vestimentas, seja de qualquer outra coisa. Se há um irmão em solidão, se há um irmão passando algum tipo de dificuldade, seja uma doença física, seja uma doença psicológica, seja um irmão com falta de sabedoria, a resposta é óbvia. A resposta é que essa necessidade se apresentou para mim.
É que essa necessidade se apresentou para você. Então, as Escrituras indicam que há uma resposta que nós podemos dar que vai além das nossas palavras, que é o nosso comprometimento, que é o nosso trabalho, que é as nossas obras, em favor do nosso próximo, em favor do nosso irmão, que é o nosso serviço, que é o nosso envolvimento, que é o nosso engajamento, para que essa necessidade, para que essa fome, para que essa falta de qualquer coisa que se apresente diante de nós, seja suprida pelo envolvimento de você, pelo meu envolvimento. Nós não podemos confessar uma fé que faz com que a gente fique em um estado de alucinação, com uma cara de espiritualidade, de que a nossa oração é suficiente e acabou. Eu não estou falando que é para você deixar de orar pelo irmão. Eu estou dizendo que é o seguinte, além da oração, o que você pode fazer? Além de incentivar, irmão, então é isso aí, ó, vão se alimentar, o que você pode fazer? Você pode fornecer comida? Você pode pagar um gás para o seu irmão? O que você pode fazer? Como você pode se responsabilizar? Então, o Tiago, ele está deixando claro que não basta apenas a nossa palavra. Inclusive, esse foi um tema que já foi pregado aqui. A nossa fé precisa ser condizente, ou a nossa vida precisa ser condizente com aquilo que nós falamos. Precisa ser visto, vivido, experimentado na própria comunidade. Se um irmão ou irmã tem uma necessidade, você é o responsável. Você pode se responsabilizar por isso. Não estou falando que você vai salvar o seu irmão, mas você precisa se esforçar, precisa contribuir, precisa caminhar, precisa estar perto, próximo. Precisa ver se Deus não te deu todos os recursos, ou te deu aqueles necessários para ajudar o seu irmão. O que é ser uma pessoa abençoada? No nosso mundo, ser uma pessoa abençoada é ser uma pessoa que tem muitas coisas. Uma pessoa que acumulou riquezas no nosso mundo. É uma pessoa que foi indo tão bem na vida, profissionalmente, relacionalmente, e ela foi então acumulando. E nesse acumular, ela diz para si mesma, e olha no espelho e diz, sou abençoado. Porque Deus abençoou todas as coisas que eu coloquei as mãos e os pés, sou abençoado. Mas o reino de Deus, meus irmãos, abençoado não é aquele que acumula mais, mas é aquele que compartilha mais, é o generoso. É aquele que se responsabiliza mais. Inclusive essa palavra responsabilidade tem perdido lugar no meio da igreja, não sei porquê. Parece que a gente tem adotado a cultura de consumismo, de individualismo, e a gente tem se responsabilizado cada vez menos. Temos abandonado os nossos amigos, os pais abandonado os seus filhos, muitos dos seus filhos até dentro das suas próprias casas. Nós temos adotado uma prática de individualismo, de eu vou salvar a mim mesmo e acabou. E dane-se, e cada um por si. Mas não é isso que o Evangelho nos ensinou. Não é isso que o reino de Deus diz. O reino de Deus valoriza coisas como sacrifício, honra, generosidade, autodoação. Está vendo que coisa maravilhosa? É o reino de Deus. Então, que comunidade nós queremos ser para essa cidade? É uma pergunta que nós deveríamos começar a fazer a partir de já. Que tipo de crente essa cidade tem que ter? Que tipo de crente falta nos nossos bairros? Que tipo de crente falta nas nossas vidas? O tipo de crente que olha para o outro com generosidade, com misericórdia. Que vê uma necessidade e pergunta, será que Deus deseja me usar? Porque às vezes você está orando, Deus me usa. E às vezes a necessidade, a oportunidade está do seu lado, no seu irmão. Está vendo? Isso necessariamente nos levará a trabalho, a se comprometer. O versículo 17 diz, assim também a fé, se não tiver obras por si só, é morta. O que é uma fé morta? O que é uma fé morta? Uma fé que diz, eu creio, que diz, eu acredito na mudança, eu acredito que as coisas podem ser diferentes,
eu acredito em honestidade, eu acredito em justiça, eu acredito em misericórdia, eu acho que isso é bom para o mundo, eu acho que isso pode ser bom para minha casa, para minha família, eu acho que isso pode ser bom para essa igreja, mas essa pessoa mesmo não se responsabiliza e não se envolve. Não se envolve. Você já deve ter visto isso em reuniões, quando se trata de sugestões, nós temos muitos sábios. Mas quando se trata de prática, poucos voluntários. Não é isso? Muitos querendo dar pitaco. Eu acho que deveria assim, eu acho que se fizesse assim, eu acho que a igreja está muito assim, ela deveria fazer isso. E aí você fala, meu irmão, então bora. Vamos que é agora. Se enche aí do Espírito que é agora. E aí cada um segue o seu caminho e fala, não, eu já fiz minha parte, eu fiz a minha contribuição. E seguiu o seu caminho. Essa é uma fé morta. É uma fé inútil, é uma fé que não é proveitosa, é uma fé que em vez de produzir salvação, ela produz destruição. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo? Versículo 18, acompanha aí comigo. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Pense sobre isso, de que muitos cristãos são evidenciados, ficam evidenciados por meio de suas obras. A gente criou uma coisa de que parece que todo tipo de obra é ruim. Eu sei que quando a gente faz as leituras do apóstolo Paulo em Gálatas, parece que assim, você foi salvo, se você fizer uma leitura rasa, obviamente, não fizer o nosso curso de teologia bíblica que começa em fevereiro agora, você vai fazer uma leitura rasa do apóstolo Paulo. Você vai achar que o apóstolo Paulo ele despreza completamente obras, atitudes. Leu errado, porque não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. As obras, elas evidenciam o caráter cristão, o regenerado. Isso começa no arrependimento, na mudança de vida, na transformação. O próprio apóstolo Paulo, ele diz isso. Ele diz, olha só, se você quer ter uma vida transformada, você que se arrependeu, faça o seguinte, você que roubava, não roube mais, arrependimento. Antes, trabalhe com as próprias mãos, boas obras, para ajudar aquele que não tem. A conversão não é simplesmente você deixar de ser alguém, mas é se tornar uma outra pessoa, um novo ser, um filho de Deus. Alguém que foi criado à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Pense sobre isso. De que não é simplesmente você deixar de fazer algo que nós consideramos como errado à vista das Escrituras. É porque eu bebia muito, agora eu não bebo mais. Porque eu mentia muito, eu era um traidor, eu traía minha esposa, e agora eu não faço mais isso. Não é simplesmente isso. São os primeiros passos, mas as obras de alguém convertido, de um coração regenerado, precisam ser conhecidas diante dos homens e diante de Deus. Obviamente, Tiago não está entrando em contradição com a doutrina que nós tanto confessamos aqui, que é da justificação pela fé. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos, diz isso em Gálatas, e em muitas das suas cartas ele diz que a salvação, a justificação, é por meio da fé, é pela graça de Deus. Nós não contribuímos em nada para a nossa salvação, isso é uma evidência. Porque as nossas obras, elas são limitadas, elas são imperfeitas. E como o nosso Deus é perfeito, santo, justo e verdadeiro, Ele precisa de algo à sua altura. E quem pode oferecer essa obra, perceba bem, que uma obra é oferecida, mas não é a minha, é a sua, mas uma obra é oferecida. A obra de Jesus. O Filho de Deus se entregando na cruz é a obra, é o sacrifício, é a oferta aceitável. A nossa salvação não é uma salvação psicológica, não é uma salvação subjetiva, que Deus considera alguma coisa por meio de nada. Pelo contrário, o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, considera a obra concreta, visceral, sangrenta de Jesus naquela cruz. E é por causa dessa obra que nós somos salvos. O Tiago não está contradizendo isso aqui, até porque o Tiago escreve isso um tempo antes do apóstolo Paulo. Então, o Tiago não está discutindo aqui com Paulo. O Tiago só está partindo para o ponto 2. Você foi salvo?
Você foi justificado? Você foi aceito como um filho de Deus? Ótimo. Agora nós queremos ver a vida dos filhos de Deus manifestadas nesse mundo. A começar da igreja. A começar pelos irmãos. Você é salvo? Você confessa que Jesus é o seu Senhor e Salvador, que Deus é o seu Pai? Agora nós queremos ver os frutos. Está na hora dos frutos nascerem. Está na hora dos frutos amadurecerem. Se você me disser que tem fé em Deus, mas não me apresentar frutos de que realmente você foi transformado, de que você é um filho de Deus, eu vou ficar com o meu pé atrás. Porque no nosso tempo é assim, muitos confessam, muitos dizem, Senhor, Senhor, mas o próprio Jesus dirá para eles, afastem-se de mim, porque eu não conheço vocês. Pense sobre isso. O Deus que conhece todas as coisas, não é íntimo, não conhece essas pessoas que confessam Jesus como o Senhor, mas a sua vida está distante, a sua vida está longe. Suas obras são obras más, não são obras regeneradas, não são obras produzidas por um coração transformado. Então perceba bem que Deus deseja que não somente a sua mente, o seu coração, mas tudo o que você é seja convertido e seja apresentado a Ele como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tiago está dizendo, se você me disser que tem fé, eu com as minhas obras deixarei evidente. E é assim na vida dos irmãos também. Nós podemos olhar para a vida dos nossos irmãos, obviamente isso aqui não é para você ficar fazendo um julgamento falho, mas é possível olhar para a vida dos nossos irmãos e ver se lá estão os frutos de alguém que nasceu de novo. Paciência, misericórdia, generosidade, uma vida piedosa, atos de justiça. Você consegue olhar para a vida das pessoas e perceber, olha, o Espírito Santo está agindo aí. Olha, de fato, parece que essa pessoa nasceu de novo, olha só como ela vive. Vive como um dos discípulos, vive como alguém que anda com Jesus, fala como alguém que anda com Jesus. É possível colher os frutos na vida dessas pessoas, porque elas verdadeiramente nasceram de novo. Em contrapartida, existem muitos outros que sabem a doutrina, existem muitos outros que sabem as confissões, a história da igreja. Há muitos outros que são bons com esse livro aqui. Seus argumentos são convincentes, são pessoas que sabem as polêmicas e os pontos e as vírgulas, mas as suas obras, a sua vida está distante. Ele diz o que nós devemos fazer, e dizem bem, às vezes até muitas vezes alinhado com a doutrina, mas nós não podemos seguir o seu exemplo, porque eles não se tornaram discípulos de Jesus. Suas palavras são palavras verdadeiras, porque eles apenas repetem o que ouvem, o que aprendem, mas a vida deles é vazia, a vida deles é sem fruto, é um corpo morto. Você percebe bem o perigo de ir pelo ouvido? Quantos pregadores do nosso tempo são assim? Ótimo com as palavras, mas as suas vidas estão distantes do reino de Deus, estão distantes do Mestre Jesus. Quantos casos nós escutamos de pastores que são ótimos, que viralizam na internet, os seus discursos são discursos atraentes, atraem multidões, mas quando você vai descobrir a vida, quando você vai para os bastidores, não são homens de Deus, porque o fruto que é produzido é um fruto podre, de uma árvore que está morta, tem uma aparência bonita, mas os frutos só produzem morte. Nenhum de nós podemos ser assim. Você que me escuta aqui nessa manhã, na sua vida não pode ser assim. Você não pode dizer amém para as mensagens pregadas aqui no domingo e não ter a sua vida transformada. É necessário que você seja transformado e produza algo, e apresente algo. Versículo 19 diz, você crê que Deus é um só? Você crê em Deus? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem.
Seu tolo, a linguagem de sabedoria aqui, seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Pense sobre o que o Tiago está dizendo. Só crer em Deus não é suficiente. Você crê em Deus? Você conhece Jesus? Conheço. Eu assisto o filme dele todo final do ano. Eu assisti The Chosen até o final. Você crê em Jesus? Creio, eu já fui na igreja. Eu já fiz crisma, sei lá, já fiz tudo, eu já fiz o curso. Eu já fiz o seminário, eu conheço Deus. E eu creio em Deus, eu sei que Ele é o soberano. Não tem uma outra explicação. Você olha para a criação, você olha para o universo, Deus existe. Olha só, esse tipo de fé é a fé dos demônios. É o que o Tiago está dizendo aqui. Você crê que Deus criou o universo? Os demônios também creem. Você crê que Deus é soberano e todo-poderoso? Os demônios também creem. Você crê que Deus é santo e que a sua santidade, a manifestação da sua presença é algo terrível? Os demônios também creem, eles sabem disso. Então, o Tiago está dizendo o seguinte, que nenhum de nós, ao ser chamado para seguir Jesus, deve permanecer na fé dos demônios. Eu sei que Deus existe, eu sei que Deus tem uma vontade, eu sei que Deus pode fazer isso, eu sei que Deus que inspirou a Bíblia, eu sei que Deus que faz... Não somente concordar com a realidade, com o fato, não é suficiente. Você não pode ter a fé dos demônios. Você precisa ter a fé dos discípulos, a fé dos filhos de Deus, que diz para Jesus: para quem eu irei, se só tu tem as palavras de vida eterna? Como agora, conhecendo a verdade, eu posso viver longe da verdade? Essa é a fé dos discípulos. Como, sabendo que Deus é todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus santo, justo e verdadeiro, e agora ignorar e viver indiferente? Eu não posso viver assim, porque os demônios vivem assim, mas eu não posso viver assim. Eu preciso saber se há uma possibilidade de estar com Deus, de andar com Deus, de continuar ouvindo sobre Deus e conhecendo a Deus. E Jesus diz: sim, existe sim uma possibilidade. Vem e me segue. Vem e me segue, aprende comigo, anda comigo. Você está vendo o que é uma fé diferente da fé dos demônios? A fé dos demônios, ela entende a realidade, confessa a realidade, mas não abraça o Evangelho, não abraça Cristo, não abraça a palavra de Deus, não se submete à palavra de Deus. E a fé dos discípulos é uma fé obediente, é uma fé que abraça, uma fé que deseja estar perto, é uma fé que fala: se existe uma possibilidade, eu pecador, posso, há salvação para mim, há comunhão para mim, há um lugar nessa mesa. Porque se você pensar no reino de Deus, é um absurdo. O Deus santo, justo e verdadeiro, convidando infratores, criminosos, pecadores para uma janta, um momento de comunhão. E aí você vê lá aqueles arrependidos e perdoados na mesa e fica olhando distante. Será que eu posso estar lá? Será que eu posso sentar? Será que eu posso comer com ele? Será que eu posso ceiar com ele? E alguém vem e diz: pode. Há um lugar para você. Não é simplesmente você olhar para lá e falar: ele é misericordioso, ele é bondoso, ele é perdoador, mas é você abraçar essa realidade, se unir a essa realidade, desejar essa realidade. Aqueles que creem em Deus, a gente fala isso hoje em dia, é óbvio que nesse mundo que nós vivemos, no Ocidente, é difícil uma pessoa não crer em Deus. Você crê em Deus? Creio. Criador dos céus e da terra, não tem como. Você explica que a natureza, como é que explica isso? Não é suficiente. É necessário abraçar o Evangelho, é necessário abraçar Jesus, é necessário se tornar um discípulo, porque senão a nossa fé não é diferente da fé dos demônios. Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Seu tolo,
Você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Olhe para duas histórias, Abraão e Raabe. Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? A evidência, a prova de que Abraão realmente creu, a prova ficou evidenciado para aqueles que viram aquela história, de que Abraão foi justificado quando andou, caminhou, subiu naquele lugar, estava disposto a sacrificar o seu filho. É que Deus, ele faz algo por nós, nos salvando, que até por muito tempo, antes da aprovação, a gente até muitas vezes duvida. É ou não é? Quando você crê no Senhor Jesus, quando você é salvo pela graça de Deus, isso já aconteceu com todos nós e provavelmente ainda vai continuar acontecendo em um grau ou outro, de que às vezes você duvida. Você fala, vamos ver, você não fala nada, você fica ali, será? Até que Deus te leva a um lugar, onde Ele prova a sua fé. E por um milagre, ou melhor, ou pela graça de Deus, você suporta, você passa. Você é testado, provado e produz o fruto da obediência. Produz o fruto do amor a Deus. E aí você faz aquele olhar para a sua vida de retrospectiva, como muitos de nós podemos fazer nessa manhã. Olha para a sua vida passada, para esses anos que você caminhou com Cristo. Lembre das histórias, das provações, dos momentos difíceis, que não foi Deus que te sustentou, de que quando foi necessário você produzir o fruto certo, meu irmão, você nasceu de novo, você é um filho e filha de Deus. Isso fica evidente porque, olha só, até agora, olha para os frutos. O Abraão foi justificado quando subiu naquele lugar para sacrificar Isaque sobre o altar. Você deve se lembrar dessa história. Abraão estava disposto a confiar verdadeiramente. O Abraão, que já tinha saído da sua cidade, um passo de fé, sair da sua cidade para ir para um outro lugar. Que lugar é esse? Como vai ser a jornada? A história de Abraão é muito semelhante à história dos discípulos. Não é isso? Porque alguém poderia perguntar para Jesus, enquanto Jesus fazia os seus convites para os seus discípulos mais próximos. Jesus andava, imagina Jesus, por exemplo, com Pedro e os pescadores. Pedro, vem e me segue. O Pedro poderia ter feito uma pergunta, para onde? Como vai ser? Mas não cabe essas perguntas, entendeu? Diante de Jesus, não cabe essas perguntas, para onde? Como vai ser? Vai ser difícil? Vai ser fácil? Quanto tempo? Não cabe a gente esse tipo de pergunta, porque esse tipo de pergunta demonstra incredulidade, mas a resposta que Jesus espera é simplesmente uma obediência pura. Eu confio em quem me chama e vamos embora. Você já deve ter visto isso. Como é que vai ser? Não sei, vamos embora. A gente descobre no meio do caminho como que vai ser essa jornada, por onde a gente vai passar, os vales, os penhascos, o que nos espera. Eu não sei, eu só sei que Jesus me chamou e eu confio. E eu vou caminhar sobre a palavra de Jesus. Ele me chamou, Ele me escolheu, Ele me chamou e por isso eu vou. Não sei como vai ser, não sei o que me espera, nem quanto tempo. Mas sei que se Jesus está comigo, tudo posso. Abraão viveu essa experiência com Deus. Abraão sobe com seu filho Isaque e lá você vai sacrificar. Ok. Não sei como será, mas sei que confio no Deus que me chamou, que me tirou de uma terra, que me deu uma promessa, que me disse que eu seria pai de multidão. Não sei como será, o único filho que tenho, Deus me pede para sacrificar. No entanto, estou disposto a confiar que o Deus que me chama, o Deus que me ordena, não é um Deus enganador, não é um Deus que eu tenha que ter dúvidas sobre o caráter dele, sobre a pessoa dele, mas é um Deus confiável, um Deus bom, um Deus justo. Pensa o que é andar pela fé, é o Abraão. Versículo 21.
22. Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras, e que foi pelas obras que a fé se consumou. Então, fé e obras para o Tiago não são duas coisas distintas e separadas, divorciadas. Fé e obras para Tiago são como se fossem duas faces da mesma moeda. É de que a fé sempre responderá com uma ação. Você está entendendo? É de que a fé sempre virá acompanhada de uma ação. Primeiro fé, depois obras. Isso é óbvio. Mas nunca fé sem obras. Sempre eu creio em Jesus e agora eu passo a me arrepender, a manifestar frutos, mas nunca uma fé sem acompanhada de obras. Porque as obras evidenciam a fé. As obras de Abraão consumaram a sua fé. E versículo 23 diz: e se cumpriu as escrituras que diz Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Como vivem os amigos de Deus? Em fé, em obediência. Aqueles que foram justificados viverão uma vida justa. É porque ser justificado é você receber de Deus uma declaração fiel e verdadeira de que agora você é justo, é inocente, faz parte do povo de Deus. E o que é uma vida justificada? E o que é uma vida justa? É uma vida que responde a essa boa notícia, a essa declaração com obras, uma vida transformada. Versículo 24 diz: assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Essa história é uma história interessante. Você tinha Raabe, que era uma mulher gentílica, e ela, obviamente, percebendo que o povo de Israel avançava sobre o seu território, percebe que o Deus de Israel é o Deus dos israelitas, o Deus verdadeiro é o Deus dos israelitas. E dois homens, fico pensando sobre essa situação no dia de hoje, seria complicado, acolhe então dois homens na sua casa, esconde eles, protege eles, um caso delicadíssimo, acolhe eles e protege eles, e por causa da sua ação foi evidenciado que ela creu em Deus. A sua obra demonstra que ela de fato creu no Deus daquele povo, no Deus de Israel. Que interessante você pensar sobre isso, porque as obras evidenciam a fé. E aí o Tiago vai concluir no versículo 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. A comparação entre corpo e espírito, fé e obras. Um corpo sem espírito, frio, imóvel, já não há mais vida. É um corpo sem o espírito saiu do corpo, acabou, foi. O que nós temos aqui? Temos o que sobrou, o que restou, o material. Por isso que a gente aguarda novos céus e nova terra e um novo corpo glorificado. É o espírito voltando para o corpo e se unindo e sendo de novo uma só coisa. Mas a fé sem obra é morta, fria, cheira mal, não produz nenhum tipo de ação, nada. Então, a gente poderia pensar em algumas coisas essa manhã, com tudo isso que nós lemos aqui, que nós meditamos aqui. Primeiro, e mais uma vez evidente, como vai aparecer várias e várias vezes aqui, Tiago vai martelar isso na sua cabeça, a fé sem obras é morta, é inútil, é uma fé falsa. A fé verdadeira, ela produz um fruto, é um produto que sempre será uma ação. A fé sem obras é morta, mas a fé com obras é uma fé viva. Então, a gente pode responder em obras, em boas obras a Deus, ou em boas obras de três maneiras.
A gente poderia responder primeiramente para Deus. O que é agir com fé em obras, ter uma fé viva para com Deus? Primeira coisa, fé viva para Deus é uma fé obediente. Cristo te chama hoje. Ele diz mais uma vez, vem e me segue. Você sabe o que isso significa? Sabe que essa jornada vai ser marcada por uma confiança em Deus, e ela precisa ser marcada por uma confiança pura e verdadeira em Deus. Jesus mesmo diz, tome a sua cruz e me siga. Ele diz que não será um caminho fácil, ele diz que o caminho, a porta são estreitos, ele diz que essa estrada é uma estrada de penhasco, de abismos, de montanhas, e você não sabe o que vem pela frente, mas ele diz, vem e me segue. Uma certeza nós temos, ele estará conosco. Haverá um dia em que nós vamos encontrar com Jesus, eu e você. Nós vamos encontrar com Jesus face a face. Nesse dia, as nossas palavras, elas precisarão estar alinhadas com as nossas obras. Nesse dia, você precisa ser encontrado, alinhado com as suas obras. Porque o próprio Jesus diz, em Mateus 7, 21, 23, que os falsos crentes serão surpreendidos nesse dia. Eles irão confessar, como eu disse, Senhor, Senhor, mas como esse Jesus que conhece todas as coisas não conhecerá essas pessoas, não será íntimo dessas pessoas, porque com a boca confessavam uma boa doutrina, confessavam a verdade, mas as suas atitudes, os seus atos estavam distantes. O que isso significa? Significa que a fé sem obras é morta. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Abraão, Isaque e Jacó tinham uma fé viva, apesar de serem pessoas que tiveram lá suas falhas, que cometeram erros, que caíram, foram também pessoas que se levantaram, pessoas que se arrependeram, pessoas que buscaram transformação e no final foram encontrados obedientes. É por isso que Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos, daqueles que têm uma fé viva e verdadeira. E Ele não, de fato, não será Deus daqueles que confessam crer em Deus, mas a sua vida está distante de Deus. Como diz o próprio Bonhoeffer, teólogo alemão, em todo momento paira uma ameaça de apostasia entre nós. Será que eu continuo com Cristo ou o que vai acontecer? Será de fato um caminho impossível enquanto eu o considerar somente uma ordem, o qual devo obedecer e andar. Ou seja, esse caminho, se ele ficar só baseado na minha obediência também, é um caminho difícil, quase impossível. Mas se eu conseguir ver Jesus Cristo à minha frente, passo a passo, estarei protegido nesse caminho. Se eu me concentrar no perigo da minha ação, se eu olhar para o caminho em vez de olhar para aquele que está à frente, certamente eu tropeçarei. Mas o próprio Jesus é o caminho. E é interesse de cada um de nós encontrá-lo. Sabendo disso, seguiremos o caminho apertado e passaremos pela porta estreita, que é o próprio Jesus Cristo. Pois é exatamente o apertado caminho de Jesus, a vida de Jesus, uma vida difícil. Perceba bem, que a própria vida de Jesus foi apertada, difícil. É a vida que Ele promete para cada um de nós. Então a nossa vida também passará por esse caminho, o caminho do Mestre. Mas se Jesus passou, se Jesus foi encontrado fiel, se Jesus conseguiu obedecer e como Ele próprio disse, a minha vontade, a minha comida é fazer a vontade de Deus, nós também poderemos dizer isso. Que tipo de obra Deus espera de nós nessa manhã? Uma obra de gente que permanece fiel a Deus. Caminhante. Como eu disse outro dia, ficar parado é dar passos para trás. Ficar passivo diante de Deus é dar passos para trás. Deus espera de cada um de nós nessa manhã ação. Arregace as mangas. Prepare porque essa jornada começa. E você precisa ser encontrado, caminhante. Por isso que a igreja no primeiro século era conhecida como os do caminho. Como aqueles que caminhavam. Como aqueles que se viam sobre o caminho. Então,
obviamente Deus espera de nós uma resposta de amor, de devoção, de confiança, de adoração, de fidelidade, de compromisso, de entrega. Essas são respostas de obediência à fé salvadora. Quando nós cantamos aqui, é uma resposta. Quando nós oramos, é uma resposta. Quando você faz algo em nome de Deus e para Deus, é uma resposta a essa fé salvadora. No entanto, eu queria dizer também que você também pode ter uma ação que beneficia você mesmo. Você mesmo. Você pode ter ações de santidade. Ações que conhecem a Deus, que desenvolvem a sua comunhão com Deus. Como diz, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Obras são sinais de vida da fé. Se no verão um galho não tiver folhas, é necessário supor que está seco e morto. Se um ser humano não se mexe, mas nem respira, nem denota pulsação, faltam sinais vitais, está morto. Será que hoje não deveria ser dito também, em vista de muitos pretensos crentes, como diz Apocalipse capítulo 3, versículo 1, tens um nome que vive, mas está morto. Muitos crentes no nosso mundo carregam o nome de, eu sou de Jesus, eu sou filho de Deus, mas não há sinal de vida, não há pulsação, são como galhos secos, sem folhas. Tens o nome de que está vivo, mas está morto. Você sabe que o meu salmo preferido é o Salmo capítulo 1? E isso me lembra que o bem-aventurado é essa árvore plantada próximo ao ribeiro, que tem folha o ano todo. Está viva. Essa árvore frondosa. Mas se eu olhasse para uma árvore e visse ela completamente sem folha nenhuma, talvez até no inverno a gente consideraria, não é? É o inverno. É uma temporada difícil. É difícil sustentar as folhas em um período tão difícil do ano. Mas no verão, depois das chuvas, depois do sol, depois de tudo o que é necessário para frutificar e para ficar bonito e verde, e só pode estar morto. Então, se você tem vivido uma vida passiva para com seu crescimento espiritual, sua vida de santidade, ou você não se importa com assuntos desse tipo, então você deve se questionar essa manhã se você verdadeiramente tem a fé salvadora. Se você tem medo de Deus, sabe como Ele é santo e justo, mas não busca uma vida santa e justa, será que realmente você foi salvo? No entanto, talvez você só esteja fraco. No entanto, você só esteja desnutrido espiritualmente. Talvez você tenha sido um crente desobediente, sem zelo para com Deus. Talvez você tenha sido um religioso, um legalista, um moralista, ou o contrário disso tudo que eu falei. Você pode se arrepender hoje mesmo. Apresente para Deus ações que responda um desejo de mudança. Talvez você não está morto, mas você esteja fraco. E se você está fraco e tem se tornado uma pessoa passiva, apresente para Deus hoje ações de mudança, se arrependa verdadeiramente. O que você precisa tirar da sua vida? O que precisa cortar pela raiz? É um aplicativo de celular? É um lugar que você não deve mais frequentar? Ou algo ainda mais radical do que isso que eu disse? Talvez você precise procurar uma pessoa próxima de confiança e confessar o seu pecado. Talvez você precise procurar uma pessoa e perdoar essa pessoa. Talvez você precise deixar de ser cúmplice de algo que você considere, que a Bíblia considera ser algo pecaminoso. Não sei o que você deve fazer essa manhã, mas você deve fazer algo. Faça algo. E por último, eu gostaria de pensar sobre como nós podemos responder a uma fé verdadeira na igreja e no mundo. A gente pode responder a uma fé verdadeira na igreja em serviço, generosidade, ensino, comunhão. Você acredita que essa igreja, a Missão 1618 é uma boa igreja? Você acredita que essa igreja é uma igreja boa? Você gosta de frequentar os cultos? Você gosta dos GC? Você gosta dos pregadores que estão aqui ministrando? Você acredita que essa igreja é boa para você? Então, meu irmão, você não pode ter uma atitude passiva também não. Você não pode ter uma atitude de consumismo aqui não. Isso é errado, isso é pecaminoso. Você precisa se colocar à disposição
para contribuir em algo, mesmo que esse algo seja pouco aos seus olhos. Eu já te digo que esse algo será algo que Deus irá transformar e multiplicar aqui nesse meio. A única coisa que você não pode fazer é ficar passivo, é indiferente. Considerar que isso aqui é algo bom e não se envolver para que isso se torne melhor. Você acha que tem coisas que precisam mudar nessa congregação? Eu também acho. E eu preciso que você se envolva com essa mudança. Eu preciso que você não somente pontue para mim o que precisa mudar nessa igreja, mas eu preciso que você se envolva comigo na mudança dessa igreja, para que mais pessoas sejam alcançadas, para que a gente possa oferecer o que a gente já oferece muito melhor e ainda muito mais. Você acredita que essa é uma igreja para os seus filhos? Eu também acredito, então vamos nos envolver para que isso melhore cada vez mais. Nós não podemos ser indiferentes. Você acredita que essa igreja tem potencial para crescer, para alcançar mais pessoas, para fazer mais a diferença nessa cidade, ou quem sabe até em outros lugares? Então, meu irmão, eu já te aviso que isso custará muita coisa sua. O seu tempo, o seu dinheiro, obviamente, a sua energia. Você vai precisar se envolver com os seus irmãos e vai precisar amadurecer. Ser parte de uma congregação significa se comprometer de verdade. E se comprometer de verdade vai custar muitas coisas a nós. No entanto, você acredita que isso é necessário? Você acredita que a nossa cidade precisa de boas igrejas? Igrejas onde pregam o evangelho, igrejas saudáveis, igrejas onde a gente possa acolher os irmãos? Eu também acredito nisso e eu espero que você trabalhe comigo para edificar essa igreja. Não seja um consumidor, não seja uma pessoa que vê as coisas de longe, que vê a necessidade e não se responsabiliza. Mas graças a Deus, porque eu tenho visto muitos de vocês se responsabilizando. E por mais, de novo, que você ache que a sua contribuição, aquilo que você faz, seja pouco, isso aqui não vai fazer diferença nenhuma, faz. Porque o não se envolver já faz muita falta. Então, coisas simples como estar presente na vida das pessoas, uma mensagem, uma ligação, uma contribuição, uma ideia, como isso faz diferença no dia a dia, e eu te convido para participar disso. Para terminar mesmo, eu queria dizer também que o Paulo, em 1 Coríntios 3,9, nos chama para ser cooperadores de Deus. Pense sobre a evangelização, sobre buscar o bem comum, sobre o trabalho, sobre bons costumes, sobre como nós podemos cooperar com Deus nesse mundo. Eu acredito que o Evangelho é a primeira resposta de Deus e a primordial para todo ser humano. Nós devemos nos envolver com evangelização. Você não pode simplesmente terceirizar esse serviço, dando isso para alguém. Você precisa estar apto a pregar o Evangelho na sua família, para os seus vizinhos, no seu trabalho. Coopere, faça algo. Você crê que o Evangelho pode salvar pecadores? Eu também creio. Então, nós precisamos nos envolver. Você pode incentivar, você pode fortalecer pessoas que se colocarão nisso mais à frente. Você pode fazer isso. Você pode também se envolver com trabalho, com serviço nessa cidade, produzindo bem comum. O seu trabalho, olha só, a sua profissão, a sua formação. Você é um empreendedor, você é um estudante, você se formou em algo específico. O que você produz de bem comum? Entenda, isso pode ser usado para que Deus abençoe pessoas. Porque na nossa evangelização, as nossas obras testemunham a nosso favor. Na evangelização da igreja, o que nós fazemos, o que nós produzimos, testemunha ao nosso favor, de que nós falamos aquilo que nós cremos e estamos comprometidos. Nosso trabalho, os nossos estudos, como nós vivemos em família, como nós tratamos o nosso vizinho, como você é um motorista, tudo isso conta. Isso conta para esse mundo, porque é um testemunho de gente que foi transformada, de gente que tem fé em Deus e gente que está sendo transformada por Deus. Fé e obras não devem ser vistos divorciados, mas juntos, unidos. Sempre quando você olhar para um cristão, você tem que procurar neles o fruto. Assim como vocês devem procurar o fruto da minha vida, eu estou procurando os frutos, para que a gente possa ser uma igreja que está sempre sendo alimentada, onde os nossos dons estão sendo compartilhados, nós estamos crescendo e, de fato, vivendo a realidade de uma vida transformada pelo Evangelho. Amém? Vamos nos colocar de pé para a gente...
Música